Olá, crianças, tudo bem? Em nossa aula de ciências de hoje, nós vamos conversar sobre a visão. Como nós enxergamos o mundo. Na aula anterior, nós revisamos o assunto sobre a luz. Nós vimos que há dois tipos de luz: a luz artificial e a luz natural. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o órgão do sentido responsável pela visão. E nós vamos ver que a luz é responsável por informações que podemos enxergar através da nossa visão. Estudaremos sobre os cuidados que temos que ter com a nossa visão. Vamos observar essa imagem. O que as crianças estão fazendo? Para essas crianças enxergarem, o que foi necessário? Nós percebemos a presença da luz. A visão é o sentido que nos permite a percepção dos estímulos luminosos. E você sabe o nome do órgão responsável pela visão? É o nosso olho. Nós vamos observar os cuidados que devemos ter com os nossos olhos. Nessa imagem, nós podemos ver as crianças brincando de ir ao médico especialista em visão. Você se lembra o nome do médico que é especialista em visão? Vamos ler para relembrar. Oftalmologista. Repitam, crianças. Oftalmologista. É um nome fácil? Mas se você treinar, você vai conseguir. De novo, oftalmologista. Continue treinando. Nessa imagem, nós podemos ver um dos cuidados que nós temos que ter com a visão. Você sabe qual é? Você sabia que nós temos que consultar o oftalmologista para verificarmos se está tudo bem com a nossa visão? Uma curiosidade que nós vamos relembrar agora diz respeito à importância das lágrimas. Nós vimos que as lágrimas, elas são responsáveis por lubrificar, umedecer, limpar e proteger os olhos de infecções e de materiais estranhos. Vimos que as lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais presentes nos olhos. Em sua composição, existem substâncias como sais, proteínas e enzimas que protegem os olhos de micro-organismos causadores de doenças. Nós também vimos que existem pessoas que produzem poucas lágrimas. Essas pessoas, elas sofrem de síndrome do olho seco. Dessa forma, apresentam sintomas como vermelhidão, coceira e ardência. Essas pessoas devem procurar o oftalmologista com mais frequência, pois eles recomendarão o uso de colírios lubrificantes. Observando essas imagens, nós vamos perceber alguns dos cuidados com a visão. Nessa primeira imagem, o que o menino está fazendo que pode prejudicar a sua visão? Nós vimos que o excessivo uso de computadores, smartphones e televisores podem provocar alteração na visão. Pode provocar também
dores de cabeça, fadiga ocular e ressecamento dos olhos. Nessa segunda imagem, nós vamos relembrar que é necessário pensarmos um pouquinho e procurar piscar os olhos mais vezes. Quando ficamos muito tempo em computadores, telefones celulares e outros meios muito luminosos, nossos olhos eles tendem a ficar mais secos. E quando nós piscamos, o nosso olho ele será lubrificado. E nessa outra imagem nós vemos uma criança lavando as mãos. Vamos relembrar que antes de passar as mãos nos olhos, se necessário, devemos lavar as mãos, pois se elas estiverem com sujeira, os nossos olhos serão prejudicados. Nessa imagem de baixo, nós podemos ver a imagem de uma criança usando óculos de sol. Nós devemos ter esses cuidados, principalmente em horários onde os raios solares estão muito fortes. Nessa outra imagem, podemos ver uma criança indo ao oftalmologista para verificar como está a sua visão. E nessa última imagem, nós vamos relembrar da importância de usar colírio somente com a prescrição médica. Vamos relembrar sobre o sistema Braille. Nós vimos que o sistema Braille é uma forma universal de comunicação para deficientes visuais, que utiliza a percepção do tato para a leitura e a escrita. Nesse sistema, cada letra do nosso alfabeto corresponde a um símbolo no alfabeto Braille, que é constituído de saliências específicas que podem ser lidas pelos deficientes visuais com a ponta dos dedos, ou seja, através do tato, o deficiente visual ele consegue aprender as letras, pois essas letras elas são apresentadas de uma forma onde o sentido do tato pode tocar e, consequentemente, o deficiente visual vai aprendendo a leitura e a escrita. Vamos relembrar um pouquinho dos nossos estudos sobre a visão? Eu vou perguntar algumas coisas e vocês vão responder oralmente. Primeiro, qual é o nome do órgão responsável pela visão? Pense um pouquinho. Olho, muito bem. Próximo, como é o nome do sistema de leitura utilizado pelos deficientes visuais? Braille, muito bem. Próximo, qual é o nome do médico que cuida da saúde da visão? Vocês se lembram? Oftalmologista, muito bem. E a última, esses objetos devem ser usados para proteger a visão da luz solar. Óculos, muito bem, crianças, continuem se dedicando. Vamos observar essa imagem. Qual é o órgão do sentido que nós estamos usando para fazer essa observação? O olho. O que está acontecendo nessa imagem? Observe bem.
nós estudamos sobre o percurso da luz. Nessa atividade, nós podemos observar uma experiência feita com a lanterna e o espelho. Nela, nós podemos confirmar que o caminho da luz é sempre em linha reta. Quando o menino coloca a luz da lanterna sobre o espelho, o que acontece com a luz? Ela é desviada, mas continua em linha reta. Agora nós vamos testar a nossa visão. Eu vou falar o nome de alguns objetos e você vai procurar utilizando o órgão do sentido da visão. Localizem o robô. Encontraram? Quais materiais as crianças utilizaram para fazer esse robô? Observe bem. Para fazer os pés, o que eles utilizaram? 2 copos. E para fazer o corpo, o tronco? Uma tábua. Para fazer a cabeça, foi utilizado uma vasilha de vidro. E para fazer os dedos do robô, o que as crianças utilizaram? Prendedores de roupas. Agora você vai localizar o cabide. Que cor é a roupa do menino? E o sapato da menina? Nós acabamos de fazer uma atividade onde a nossa visão foi fundamental para conseguirmos diferenciar as cores, nomear os objetos e perceber o que ocorreu nessa imagem. Por isso, é muito importante termos o cuidado com a nossa visão, pois através dela nós desempenhamos as funções do nosso dia a dia. A nossa tarefa de hoje vai ser no caderno de ciências. Na atividade 1, você vai escrever os cuidados que devemos ter com a nossa visão, 3 deles. Na atividade 2, o nome do médico que cuida da saúde da visão. E o número 3, você vai escrever e desenhar o órgão responsável pela visão. Faça com capricho, letra bonita e até a próxima aula.